para falar um pouquinho sobre o próximo bimestre, mas eu gostaria de hoje então chamar a sua atenção para o tema da nossa última aula, que é um tema, o título parece assim talvez meio estranho, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus e a dos homens. E o fato é que algumas questões que foram passadas por vocês, a gente precisaria de talvez de mais 8 aulas para a gente responder essas questões. No início desse bimestre, eu disse a vocês o seguinte, que se você quiser um curso avançado de apologética, então faça isso. Na sua avaliação de hoje, escreva assim, eu gostaria de um outro bimestre de apologética. Porque aí a gente poderia responder algumas questões que não deu para responder nesse primeiro curso, nesse curso que na verdade é um curso de introdução à apologética, e entrar em algumas questões assim bem interessantes que a gente não teve a mínima possibilidade de analisar por causa do tempo mesmo que foi curto. Foi um curso diferente porque a gente ficou, de certa maneira, a cada semana respondendo a uma questão levantada por vocês, e é uma questão relacionada a um artigo específico que saiu na revista Super Interessante. Então, foi diferente para nós que organizamos o curso. Bem mais corrido, bem mais desafiador. E a gente ora para que Deus tenha abençoado a sua vida. Mas se você quiser um pouco mais, quiser um outro bimestre de apologética, você vai escrever, fazer a sua avaliação e escrever lá. Eu gostaria de um bimestre adicional. E a gente pode tratar de outros temas. Nesse período todo a gente esteve olhando para um exemplar da revista Super Interessante que traz 7 perguntas, que são chamadas de os 7 mistérios do universo, e nós respondemos algumas dessas perguntas, e hoje eu tinha 2 coisas que eu podia fazer. Podia fazer uma espécie de aula relâmpago, assim, pegando as perguntas que faltavam e saindo, metralhando rápidas respostas, né, a essas perguntas. Mas aí eu pensei bem e cheguei à seguinte conclusão. Ao invés de dar respostas rápidas a essas perguntas que faltaram, eu acho que seria mais interessante a gente pensar em algo mais profundo do que isso, que é tentar responder a uma outra questão. E a questão é, o que é que está por detrás desses questionamentos da Super Interessante, né? O que é que está rolando por trás? O que é que está por trás da nossa cultura hoje? O que é que leva as pessoas da nossa cultura hoje a questionarem o cristianismo? Questionarem as coisas básicas da nossa fé? E por que é que então a gente tem que ficar pronto para responder a essas pessoas? Então eu acho bem interessante a gente olhar para essa questão, né, dos bastidores, a gente entender aquilo que está por detrás da história, entendermos que nós estamos lidando com uma coisa realmente muito, muito mais profunda, muito mais complexa do que a gente pensa. E de vez em quando eu ouço os cristãos levantando bandeiras ou tentando, né, fornecer respostas. Às vezes os cristãos estão meio bravos assim, porque notam que a sociedade hoje está sendo como que dominada por uma cultura pagã. E o que é que está por detrás disso? Então, nosso objetivo hoje é analisar o que é que está por detrás desses questionamentos. Não apenas os questionamentos da Super Interessante, mas essa revista que a gente selecionou aqui foi apenas um exemplo. Existe uma espécie de agenda editorial. As editoras, elas normalmente selecionam alguns temas são fixos. Independentemente do que esteja acontecendo na vida, tanto nas notícias nacionais ou internacionais, mas alguns temas sempre são tratados em determinadas épocas. Se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção para você ver isso que eu estou falando, você vai verificar que é assim que acontece ano após ano. Todo ano, no finalzinho do ano, normalmente ali já meio de dezembro e as primeiras semanas de janeiro, é um período assim de intervalo, normalmente de férias editoriais. As equipes editoriais, a equipe, por exemplo, da revista Veja, da editora Abril, de modo geral, outras editoras, é o período em que esses jornalistas saem de férias. E é quando eles normalmente publicam as chamadas matérias frias. O que é matéria fria?
Matéria fria é um artigo, uma matéria que foi escrita com calma e que não é uma resposta imediata, não é a publicação de uma notícia recente. Então eles não estão publicando algo que aconteceu naquela semana, estão publicando uma matéria que foi encomendada e que alguém escreveu com calma e que normalmente vai ser colocada à disposição nos últimos meses do ano e também na Páscoa. São matérias sobre o cristianismo. Depois, se você é como eu, que guarda as revistas Veja, aquelas pilhas grandes lá na sua casa, depois dê uma olhadinha, no dezembro e janeiro dos anos anteriores, você sempre vai ver reportagens sobre Jesus, sobre o cristianismo. Isso na revista Veja, na revista Galileu, tem uma outra revista que é a revista História, e outras publicações afins. Os jornais também procedem de certa forma dessa maneira, e você vai sempre, isso que a gente viu aqui é só um exemplo, você vai ver muitas outras vezes, tanto aparecendo nesta revista quanto em outras revistas, você vai ver sempre reportagens acerca do cristianismo, que normalmente saem nesse período. Nesse caso, a gente teve uma revista publicada aí um pouco depois da Páscoa, né, no mês subsequente ao mês... Não, foi o mês da Páscoa. Foi o mês de março. Então, notem como não é coincidência. Realmente é sempre nesses meses. O que é que está por detrás de todas essas publicações? O que está por detrás de todas essas publicações, meus irmãos, é o seguinte. Existem duas maneiras da gente enxergar a realidade que nos cerca. E isso parece novidade, mas não é. Isso sempre foi assim. Enquanto o ser humano é ser humano, né, desde que nós existimos, desde que iniciou nossa história nessa terra após a queda, as coisas foram estabelecidas desse jeito que eu vou explicar para você aqui. Existem duas maneiras da gente enxergar a vida, da gente enxergar o mundo, da gente enxergar a realidade. E uma pessoa que tornou assim isso bem célebre, né, que sistematizou uma reflexão sobre isso, foi um teólogo do século V chamado Agostinho. Agostinho foi bispo em uma cidade chamada Hipona. E por isso que às vezes em alguns livros ele é chamado de Agostinho de Hipona. A Igreja Católica chama esse teólogo de Santo Agostinho. Mas a Igreja Protestante chama ele simplesmente de Agostinho. Nós o respeitamos. Ele deu grande contribuição à Reforma Protestante, porque Martinho Lutero foi muito influenciado pelos escritos de Agostinho, e os escritos de Agostinho fizeram Martinho Lutero estudar e enxergar a carta aos romanos de determinada maneira. E esse servo de Deus, ele escreveu uma obra muito célebre, é um clássico. É o tipo do livro que, se você tiver assim, fôlego, né, ânimo, gostar de ler, vale a pena você ler, que se chama A Cidade de Deus. Eu falo que tem que ter fôlego porque é um livro denso, são 3 volumes, mas nesse livro, ele basicamente está dizendo isso. Existem 2 maneiras de você enxergar a vida, ou pelo ângulo da cidade de Deus, ou pelo ângulo da cidade dos homens. Basicamente é isso que ele vai desenvolver nessa obra dele. E ele vai, de certa maneira, explicar isso falando um pouco da própria experiência dele. Ele, durante muito tempo da vida dele, ele se entregou a outras buscas, né, de significado. Ele, durante um bom tempo, se entregou a uma busca filosófica, né, dentro de uma escola específica de filosofia. Durante um bom tempo da vida dele, ele se entregou aos prazeres carnais, assim, viveu uma vida bem dissoluta, fazendo tudo que desce na telha dele. E até o momento, então, que ele foi trazido aos pés de Cristo. A mãe dele era cristã, orou por ele a vida toda, até a conversão dele. Ele teve um filho de uma relação assim, que não foi regular, né? Era um filho ele não era casado, teve esse filho. Depois da conversão, ele realmente santificou a vida dele, consagrou a vida dele toda a Deus, e passou o resto da vida dele cuidando da mãe e do filho. E o modo como ele
desenvolve isso, né, nesse livro A Cidade de Deus, explicando essas duas formas da gente ver a existência. Isso até hoje nos ajuda para a gente entender por que é que se publicam artigos como esse artigo que foi publicado na Super Interessante. O meu objetivo hoje é explicar um pouquinho como é isso, qual é essa visão, né, dessa cidade de Deus versus a cidade dos homens. E a partir daí a gente vê o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com essa matéria, com esse curso que a gente está terminando hoje, que é o curso de apologética. Basicamente, a afirmação que norteia então essa reflexão é essa, é que existe um embate entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Veja aí a palavra embate, ou seja, isso é um conflito, uma guerra. Quando eu uso a palavra guerra, a gente precisa entender então a profundidade desse conflito. Não há possibilidade de diálogo. Então você vai ouvir muitas vezes pessoas dizendo assim, que o cristianismo precisa dialogar com a cultura, o cristianismo precisa dialogar com o mundo. Mas, na verdade, você vai perceber, com base nisso que eu estou dizendo aqui, que existe um conflito irreconciliável entre isso que a gente chama de cidade de Deus e cidade dos homens. Vamos tentar enxergar isso rapidamente na Bíblia. Você vai perceber algumas coisas interessantes na Escritura. E a gente, olhando por esse ângulo que eu estou apresentando aqui nesta noite, a gente pode resumir toda a Bíblia nesse slide que eu estou apresentando para você aqui hoje. A Bíblia começa falando de um jardim, de Deus criando todas as coisas, e depois que Deus cria uma terra habitável, o próprio Deus planta um jardim. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. E aqui em Gênesis 2:8, a gente encontra o início desse relato. A gente encontra o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Essa palavra Éden é uma palavra interessante, porque ela é associada com a raiz hebraica, que é a palavra Adam, que significa desfrutar, significa ter prazer em. Então, literalmente, Éden significa jardim das delícias. Esse é o significado. E foi Deus quem criou esse jardim. E Deus criou esse jardim para o homem. Esse é o grande, essa é a beleza dessa narrativa de Gênesis. Porque Deus, o texto começa lá em Gênesis 1, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí então Deus vai criando as superestruturas, né? As grandes estruturas para que nelas seja possível a vida. E dentro dessa estrutura agora cósmica que ele cria, ele planta um jardim, põe o homem dentro desse jardim. Se você depois ler com cuidado a sua Bíblia, de Gênesis 2:8 até 3:24, você vai ver quantas vezes é repetida a palavra jardim. E termina lá no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, o homem sendo expulso do jardim por causa do pecado. E agora abra sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4, ele inicia com o nascimento então dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Esses filhos nascem, Caim mata o seu irmão e foge da presença de Deus. Depois que Caim mata o irmão e foge, a primeira coisa que ele faz é casar-se e estabelecer uma cidade. Gênesis capítulo 4, verso 17, traz assim:
coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou o quê? Chamou essa cidade Enoque, o nome do seu filho. Isso aí não é fortuito, isso tem um objetivo. A Bíblia está mostrando agora esse homem decaído, ele quer deixar um legado. Ele quer fazer o nome dele célebre. Ele quer que as gerações futuras lembrem-se, essa foi a cidade, esse foi o monumento, esse foi o marco que foi deixado por essa pessoa. Se você depois ler com calma essa passagem, você vai ver que a partir de então, o texto vai falar da descendência de Caim, e vai mostrar que essa descendência estabeleceu marcos, que a gente pode chamar assim de marcos da civilização, marcos civilizatórios. Porque um dos descendentes, por exemplo, ele vai desenvolver técnicas pecuárias. Ele vai desenvolver técnica, por exemplo, de fabricação de tenda e de criação de gado. É um descendente chamado Jabal. O segundo descendente, que é citado no verso 21 do capítulo 4, já filho então de Lameque, esse segundo filho de Lameque, ele é aquele que vai desenvolver aquilo que a gente poderia chamar de arte. Ele é aquilo que a gente poderia chamar de homem lúdico, né? Porque diz aí que ele é o pai de todos que tocam harpa e tocam flauta. E depois, o terceiro descendente, no verso 22, é chamado de Tubal-Caim. E ele é o indivíduo que estabelece capacidade que tem a capacidade de desenvolver instrumentos cortantes de bronze e de ferro. E ele é o homem, então, que os estudiosos chamam de Homo Faber, o homem que fabrica, o homem que domina tecnologia agora para fabricar armas. Ele agora sabe manusear essa questão do fogo e dos metais. E isso tudo é o quê? O homem desenvolvendo civilização. E essa civilização descendente de Caim. Uma civilização contrária a Deus. É daí que vem essa noção de cidade dos homens. A cidade dos homens, isso que os teólogos do passado chamam de cidade dos homens, nada mais é do que isso. A civilização contrária a Deus. É aquilo que a gente poderia chamar de sociedade depravada, dominada pelo pecado. Ou aquilo que a gente poderia chamar também de cultura decaída. E é isso que a gente vai vendo se desdobrar aqui no capítulo 4 de Gênesis. Então você tem a Bíblia começando com o jardim de Deus. Ô João, obrigado. Depois você tem a cidade dos homens sendo estabelecida. Veja que essa cidade dos homens, ela não é apenas decaída, irmãos. Ela é anti-Deus. Ela é contrária a Deus. Ela é opositora de Deus. Retorne lá para Gênesis capítulo 3, verso 15. E você vai encontrar lá o seguinte. Lá em Gênesis 3,15, você descobre que isso é assim porque Deus mesmo estabelece a antítese. Deus mesmo estabelece inimizade. O texto diz assim: porém inimizade. Deus está estabelecendo uma ruptura, por isso que eu digo que é um conflito irreconciliável. É Deus, tem muita gente que diz assim, que foi Satanás que agora ele declarou guerra a Deus. É Deus que estabelece a inimizade. Porém, inimizade. E Deus então coloca um marco, uma divisão. De um lado, a serpente e os descendentes da serpente. Do outro lado, a mulher e o descendente da mulher. Uma linhagem que pertence a Deus. Uma linhagem oposta a Deus. Uma linhagem oposta a Deus que estabelece uma cidade, uma civilização contrária a Deus. É isso que a Bíblia vai pintando já desde o início. Lá no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento, a gente vai perceber algo bem interessante. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 10. E aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, esse livro de Hebreus é marcante quanto a esse ensino. A gente vai ler o seguinte. Hebreus 11, 10 traz o seguinte. O texto está falando de Abraão,
da peregrinação de Abraão pela terra, da fé de Abraão. E aí, nesse contexto, nesse versículo, a gente lê assim, se você achou, leia comigo. Olha o que diz aí acerca de Abraão. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, enquanto peregrinava neste mundo, ele aguardava a cidade de Deus. Enquanto transitava nas cidades dos homens, ou na cidade dos homens, Abraão, pela fé, esperava a cidade cujos fundamentos e cujo edificador era o próprio Deus. É isso que diz o livro de Hebreus. Isso é muito bonito. A gente vê essa menção, não apenas da cidade dos homens, marcada por corrupção, mas agora Abraão caminhando, sendo norteado por essa esperança. Olha lá o verso 16, diz assim, vamos ler juntos Hebreus 11, 16. Olha o que diz. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. E o que diz no final? Porquanto lhes preparou uma cidade. Isso é muito bonito. Deus nos preparou uma cidade. É por isso que Agostinho vai falar, existe a cidade dos homens e existe a cidade de Deus. Todo o conflito que existe dentro da história nada mais é do que esse embate, do que essa guerra entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Lá ainda em Hebreus, agora no capítulo 12, no verso 22, olha só que bonito isso aqui, vamos ler juntos? Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, os crentes eles têm acesso agora a essa cidade do Deus vivo, que aqui é chamada também de Jerusalém celestial. Então, o cristão, ele é um indivíduo que, enquanto partilha da cidadania humana, natural, ele agora recebe uma nova cidadania. Ele é cidadão da cidade celestial, da cidade de Deus. E aí, então, a gente vê no capítulo 13, verso 14, também de Hebreus. Vamos ler também juntos? Olha o que diz, vamos ler juntos. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o cristão, de fato, ele não vai se sentir plenamente confortável aqui nesta vida. Porque ele está aqui buscando o que vem, aquilo que há de vir. Isso precisa ser pregado, ensinado, compreendido. Porque nós estamos vivendo uma geração de cristãos que parece que diz que é cristã, mas esta geração ainda parece apegada à cidade dos homens. Apegada às coisas daqui. Não entendeu claramente o que significa agora fazer parte da cidade de Deus. E essa cidade é interessante. O livro de Deus, a Bíblia começa falando de Deus plantando um jardim e a Bíblia termina falando Deus mostrando uma cidade-jardim. Porque Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9 até 22, verso 5, falam então da nova Jerusalém, da cidade então que desce dos céus. E o apóstolo então vê aquela cidade. E lá naquela cidade você encontra a árvore da vida. E o rio de água da vida. E na margem daquele rio, a árvore da vida. Lembrem-se de que o homem foi expulso do jardim. Ele não pôde mais ter acesso à árvore da vida que estava no jardim. Mas a Bíblia termina mostrando agora essa comunhão reatada, refeita. E agora o homem tendo esse acesso à cidade santa, à Nova Jerusalém, que é uma mistura tanto de uma cidade como também de um jardim. É o restabelecimento daquela comunhão, é o restabelecimento do Éden.
Então é isso que a Bíblia mostra, do início ao fim. Deus estabelecendo o jardim, Deus restaurando o jardim, estabelecendo a cidade santa, e nesse contexto, essa cidade santa em um embate irreconciliável com a cidade dos homens. Uma forma da gente ver isso, eu selecionei aqui uma música de um grupo que é bem interessante, é um grupo que tem feito algumas músicas bem inteligentes, um grupo cristão, chamado Palavra Antiga. Isso aqui é a capa do último disco deles. E nesse disco eles têm uma música com um nome esquisito, que é Hookmaker. E a gente olha assim para essa música e fala, que música é essa? O que significa isso? O que é Hookmaker? Né? Será que é alguma marca de peça de embreagem alemã? O que é isso? Né? Para que serve isso? O que vem a ser? O que eles querem dizer com essa música? A letra da música é meio difícil, assim, muita gente às vezes tem uma certa dificuldade, mas ela é genial, porque essa letra descreve exatamente isso que eu estou explicando aqui, esse embate entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. E olha bem o que diz essa letra. Ele começa dizendo assim: eu leio Hookmaker, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. E ele cita então dois nomes, Hookmaker e Jean-Paul Sartre. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas pessoas. Quem foi Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre ele foi um filósofo, foi um escritor, ele está aí do lado direito, né? É nessa foto colorida. Ele foi um crítico francês e ele foi um representante de uma escola filosófica chamada existencialismo. Jean-Paul Sartre, talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas muito do que a gente assiste em novelas, do que a gente lê em livros, é influenciado por ele. Uma das coisas que ele dizia, que ele preconizava, que ele acreditava, é de que a vida em si, ela não possui um sentido. E que a única coisa que eu posso dizer com plena segurança nessa vida é que eu existo. Por isso que essa escola dele era chamada de existencialismo. Ele não foi o iniciador dessa escola, mas ele é um dos seus mais conhecidos representantes. Então, eu sei que eu existo. E aí, eu não posso ter certeza das outras coisas. Eu não posso ter certeza, por exemplo, de absolutos, ou de certo ou de errado. A única coisa que eu posso é tentar autenticar a minha existência. O que é isso? Eu tenho que experimentar algo que me mostre, que me prove que eu estou vivo, que eu existo. E aí então, o que é que eu devo provar? O que é que eu devo experimentar para provar, para demonstrar, para sentir que eu estou vivo? E aí essa resposta fica em aberto. E cada pessoa então vai buscar ter uma experiência, ou vai buscar uma experiência para sentir-se vivo. Mas sem a noção de um absoluto divino, de que existe um Deus, de que existe um Senhor, que existe um padrão de certo, de errado, ao qual eu devo me alinhar. Então essa perspectiva existencialista está por detrás de muito daquilo que a gente ouve na literatura popular, nas novelas, de que você precisa fazer alguma coisa para você ser feliz, que o que importa é você sentir-se feliz, o que importa é o que a gente sente, o que importa é a gente, enfim, ter uma experiência que autentique, que faça a gente se sentir vivo. E daí, então, muitos têm abraçado o existencialismo, mesmo sem nunca terem tido uma aula, sem terem uma experiência, um entendimento teórico do existencialismo, sem saberem quem é Jean-Paul Sartre. Esse indivíduo do lado de cá da foto em preto e branco é Hookmaker. Hookmaker, ele é um holandês, foi um holandês, um escritor holandês, cristão. E ele converteu-se ao cristianismo, se tornou professor da teoria da arte, da história da arte, de música, de filosofia e de religião da Universidade de Amsterdã. E ele foi um grande conhecido de um teólogo cristão também do século passado, chamado Francis Schaeffer, e ele deu uma grande contribuição àquilo que a gente pode chamar assim de uma proposta de cristianismo integral,
o cristianismo que também deve afetar a arte, a cultura, a música, a pintura, a literatura. Ele influenciou, então, praticamente uma geração de crentes que buscou, mesmo como entendeu que ser cristão não impedia dele, por exemplo, dedicar-se à arte, mas fazer arte cristã. Então, o Huckmacher, ele tem um livro bem interessante publicado em português pela editora Ultimato, que se chama A Arte Não Precisa de Justificativa, explicando como é que o cristão deve entender a arte. É um livro que você pode encomendar depois aí com a Mariana. Eu encomendei com ela, um livro fácil de ler, curtinho, e é um homem, então, de Deus, que entende o seguinte, que esta cidade dos homens tem que ser marcada com as marcas do nome de Cristo, as marcas da cidade de Deus. E aí por isso que essa música é interessante, que ela começa dizendo assim, eu leio Huckmacher, ou seja, eu estou lendo um cristão, um autor cristão, e você está lendo um autor pagão. Por que isso é assim? É porque a cidade foi tomada pelos homens. Os homens agora estão rebeldes contra Deus, por isso que alguns estão lendo Jean-Paul Sartre. Essa é a ideia. E ele diz assim, na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas a maioria das pessoas está nécia, não consegue ver as coisas de Deus. Por isso ele diz, os outros estão nécios para ti. E aí a segunda estrofe dessa música, que é assim, eu canto Kate Green, você canta o quê? Kate Green, a maioria de nós não conhece, foi um dos primeiros cantores daquilo que a gente poderia chamar assim de cantores gospel. Ele foi um dos primeiros cantores gospel da década de 70. E ele era um cantor multi-instrumentista gospel americano. Ele compunha, ele interpretava, ele tocava piano, guitarra, contrabaixo, percussão. Um menino prodígio, que com 12 anos ele já tinha várias músicas de autoria dele compostas. E em todas as músicas ele faz questão de chamar a atenção, de destacar a glória de Deus, a obra de Cristo. Ele se apresentou em vários programas de televisão norte-americanos na década de 70, mas sempre ali, nunca como um astro assim, ele sempre ali aproveitando a oportunidade para cantar as músicas dele que sempre falavam de Cristo, sempre falavam do cristianismo. É por isso que nessa estrofe então a gente tem essa ideia. Eu canto Kate Green, você canta o quê? Ou seja, enquanto eu estou cantando algo cristão, você está cantando o quê? E ele continua dizendo, a cidade está cheia de sons. E ele prossegue, na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos para ti. Tem gente que consegue ouvir a Deus e louvar a Deus, mas a maioria das pessoas nessa cidade dos homens não consegue ouvir o que Deus está dizendo e muito menos louvar a Deus. E aí então ele tem essa música é seguida, essas duas estrofes são seguidas por um coro, que na verdade é uma oração. Então ele está rogando a Deus, Deus, vem, tira da minha vida aquilo que precisa ser tirado, vem jogando tudo para fora, a verdade apressa a minha hora, vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos. Então ele está pedindo a Deus que abra os olhos dele, que revele a graça dele a ele, e que mostre essa vida nova em Cristo para ele. E aí ele passa para a estrofe seguinte. Na estrofe seguinte ele diz assim, eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta, na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos para ti. Então agora ele fala sobre, observe que cada estrofe ele fala sobre um tipo de arte. Na primeira estrofe ele fala sobre literatura, né? Na segunda estrofe ele fala sobre música, na terceira estrofe agora ele fala sobre pintura. E ele cita duas escolas de pintura, a escola de Rembrandt, e aí tem uma foto aí, um autorretrato de Rembrandt. Rembrandt foi um pintor cristão. E Rembrandt foi um dos grandes retratistas da sua época. Ele entendia que é possível pintar as coisas que existem, porque essas coisas que existem foram criadas por Deus, e elas possuem então sentido, elas possuem uma forma. Ele usava os métodos clássicos de pintura. Ele entendia que as coisas tinham uma harmonia visual, que existe simetria, equilíbrio, harmonia das formas, e que essa harmonia advinha da criação,
decorria da criação de Deus, porque Deus criou tudo muito bom, e a palavra bom, lá em Gênesis, significa belo. Então Rembrandt, não apenas ele foi um dos grandes retratistas do seu tempo, ele ficou famoso, e muitas pessoas assim o contratavam para pintar retratos, mas ele também pintou muitos quadros bíblicos. Então ele pegava uma passagem bíblica e ele pintava aquela passagem bíblica. E ele fazia uma pesquisa no texto bíblico, mas não apenas isso. Ele gostava de verificar os judeus que viviam em Amsterdã, para ele captar assim, os traços, né, físicos dos judeus, para naquelas pinturas dele, ele buscar retratar de forma mais fiel possível o povo judaico. Então, por exemplo, esse é um quadro de Rembrandt, aqui ele está pintando aquele momento daquela festa do rei Belsazar, lá em Daniel 5, quando então aparece o dedo na parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, né, pesado foste na balança e foste achado em falta. É um momento bem dramático assim da história, e pra você ter uma ideia, essa é uma arte, essa é uma pintura de Rembrandt. Mas a estrofe diz assim, que enquanto eu fico com a escola de Rembrandt, foi esse pintor cristão, que era norteado por padrões estéticos cristãos, você fica com o dadaísmo de Berlim. O que significa isso? Que escola é essa do dadaísmo de Berlim? O dadaísmo de Berlim, na verdade, ele nasceu assim, de uma forma meio zombeteira, né? Foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna, iniciada em Zurique em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Então um grupo de escritores, de poetas e de artistas plásticos, né? Eles então iniciaram essa escola. E essa palavra dada significa literalmente cavalo de madeira, que era o cavalo de brinquedo ali que as criancinhas brincavam. Mas na verdade a expressão dada também tem a ver com o modo como a criancinha balbucia as primeiras palavras, né? Chamado gugu, dadá, né? Então normalmente são coisas sem sentido. E a ideia dessa escola de arte é exatamente essa, é que a vida não possui sentido. E não possui valor absoluto. Nada, não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, então ninguém pode dizer que algo é certo ou errado. E se ninguém pode dizer que nada é certo ou errado, também ninguém pode dizer assim, isso aí é arte e isso não é arte. Porque depende de cada um. Assim como a verdade depende de cada um, a capacidade de apreciar arte ou de fazer arte também é subjetiva. E aí vocês viram uma obra de Rembrandt. Agora, essa é uma obra do dadaísmo de Berlim. Então, aí você tem essa obra é famosa, de um dos artistas dessa escola, chamado Marcel Duchamp, e ele pegou um mictório, escreveu alguma coisa ali, expôs isso no museu. Falou, isso é arte. E se você chegar lá e olhar, não, isso aqui é um mictório. Fala, não, é porque você não tem sensibilidade artística. Isso representa o homem na sua busca de significado cósmico. Aí cada um olha o mictório e todo mundo então todo mundo acha horrível às vezes, mas ninguém vai dizer que é horrível. Todo mundo olha, né? Você vê essas exposições de arte, algumas obras de arte, você olha assim, que as coisas não têm forma, não têm, mas ninguém diz que aquele negócio é feio, porque é algo subjetivo. E se você disser que simplesmente aquilo não é arte, então normalmente alguém vai dizer, você então não tem formação artística, coitadinho de você, você é um leigo no assunto e tal. E aí você então fica com uma coisa, percebe-se que perdeu-se toda a objetividade nas coisas. Por isso é que ele então diz que eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. Ele diz, a cidade está cheia de tinta, ou seja, tem um monte de gente produzindo arte, mas na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas a maioria das pessoas hoje está cega. Então é bem interessante, olha só como essa música ela realmente retrata essa questão da nossa cultura. E a última estrofe traz isso aqui, eu monto o paradoxo no palco. O que é paradoxo? Paradoxo é algo que parece contradição, mas não é contradição. É só algo que às vezes foge à nossa compreensão. E isso é o Evangelho. O Evangelho traz o escândalo da cruz. Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo
1. E ele vai dizer assim, 1 Coríntios 1, de 18 a 25, abra sua Bíblia aí. Você vai entender o que é o paradoxo da cruz. Paulo, ele não usa a palavra paradoxo, mas ele usa a palavra loucura. E ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E ele continua dizendo, onde está o sábio? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aí o que ele diz no final? Vamos ler juntos? Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então isso é bem interessante. Parece uma loucura. Parece algo completamente fora de lógica. Como é que para salvar o homem, Deus tem de matar um homem? E como é que para salvar a humanidade, para demonstrar amor à humanidade, Deus tem que matar o filho dele? Isso é uma loucura. O ser humano não consegue entender esse paradoxo. O crente entende que o evangelho ele é paradoxal, mas ele continua crendo no evangelho. E ele vai dizer que, na verdade, neste paradoxo existe a chave, a grande revelação da sabedoria de Deus. Porque é isso que Paulo vai dizer diz lá no verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E olha bem o que ele vai afirmar no verso 25. Ele diz lá, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que ele diz então nessa estrofe dessa música é isso. Eu monto o paradoxo no palco, ou seja, agora veja, até o momento ele tinha falado de algumas artes, falou de literatura, falou de música, falou de pintura, escultura, né? Essas artes visuais, e agora ele fala sobre o teatro. Ele está se referindo a teatro. E ele está dizendo então que, como cristão, ele monta o paradoxo no palco. Ele não tem medo de levar para a sua arte, no exercício da sua arte interpretativa, a loucura da cruz. Mas ele diz, enquanto eu faço isso, você anda zombando da cruz. E ele continua, a cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos para ti. Ou seja, esses homens da cidade dos homens, eles não têm palavra para testemunhar acerca de Deus. Porque eles dão as costas para o paradoxo, para a loucura da cruz. E aí, na parte final, ele diz assim, que toda vez que eu procuro para mim algo para ler, para ouvir, para olhar, para dizer, a referência a todas as artes que ele citou nas estrofes passadas, ele diz, Senhor, o que eu quero de fato, Senhor, é o Senhor. É encontrar nestas coisas o Senhor. O que é que faz o homem buscar a arte? Buscar a experiência estética. Ficar inebriado diante de uma obra de arte ou de uma música. Todas essas coisas apontam para a beleza do Criador, da criação. Então ele termina dizendo isso, que todas essas coisas, na verdade, revelam esta presença de Deus e esse Deus Criador que ele deseja conhecer. Então é uma música bem interessante, bem inteligente. A letra não é fácil da gente entender no primeiro momento, mas esse grupo tem feito letras assim complexas, né? Mas que com o objetivo de alcançar exatamente essas pessoas da nossa cultura que são ligadas às artes, às músicas e podem a partir daí então ter uma perspectiva cristã. Eu vou rapidamente passar aqui essa música só para você ouvi-la e você vai ver também que é uma música numa roupagem contemporânea e como eles são felizes então em apresentar essas verdades.
seja por saber. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão necios pra ti. Eu canto por mim, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, é bela vida que é nova, abre os seus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, é bela vida que é nova, abre os seus olhos agora. Eu fico na escola de lembrando, você não dá isso de beber. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. Eu monto o paradoxo no palco, você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os seus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os seus olhos agora. Toda vez procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer. Sem o trago eu quero. Não culpo a certeza. Essa vida que eu quero. Jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna então depois do nosso intervalo, certo? Vamos orar o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse primeiro momento. Pedimos a tua bênção sobre